Fala, beginners! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de número 9. Meu nome é Jorge e hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre sobre uma regrinha aí do nosso JavaScript e vamos também tratar de comentários, né? Isso aqui, pessoal, é só uma introdução para a gente de fato começar. Na próxima aula eu sei que vocês estão ansiosos, mas segura a ansiedade, pessoal. Na próxima aula a gente vai começar a codar de verdade, tá? Óbvio que a gente já está codando, mas eu quero primeiro que vocês entendam alguns conceitos para que quando a gente de fato começar, pessoal, a gente não precisa explicar algumas coisas que nós estamos utilizando para entender o que estamos fazendo, tá bom? Sem mais delongas, vamos para a nossa aula de número 9. Pessoal, eu tô aqui com o mesmo arquivo da aula passada, tá? Só zerei aqui o app, o JavaScript, o documento JavaScript, eu tirei tudo que a gente tinha, mas é o mesmo conteúdo, tá bom? Eu vou só tirar essa barrinha lateral para ficar mais fácil aqui para vocês conseguirem visualizar o que a gente está fazendo. O que a gente aprendeu aí na aula passada, só relembrando, foi o nosso console.log. E se eu escrever aqui hello e salvar isso aqui, a gente vai ter aqui o nosso console log imprimindo alguma coisa, beleza? Já que a gente está aqui falando de console log, pode ser que ele vai ficando muito cheio aqui, ó. Se vocês clicarem nesse botãozinho, ele vai dar um clear, tá? Ele vai limpar tudo que a gente tem aqui no console log e vai zerar pra gente, beleza? Bom, pessoal, mas vamos lá, vamos falar sobre statement. O que é statement, pessoal? A tradução literal dessa palavra do inglês para o português é declaração, ou seja, nós vamos fazer uma declaração, um conjunto de instruções. O computador, pessoal, assim como nós, quando se comunicamos com outra pessoa aqui em português, falamos uma frase, pessoal, e essa frase tem que fazer sentido para outra pessoa, ou quando eu escrevo, melhor assim dizendo, eu não posso escrever uma frase com pontos, vírgulas, traços no meio de uma frase em que não faça sentido, né? Para o computador é a mesma coisa, pessoal. O computador ele recebe ordens e essas ordens precisam ser declarativas. Então, quando a gente escreve console.log, é uma ordem para o computador imprimir no console hello beginners, certo? E toda ordem que nós damos para o computador, ela deve ser finalizada, porque depois vem uma próxima ordem, e depois uma próxima ordem, e o computador vai fazendo isso um por um. No JavaScript, pessoal, o que indica esse final dessa ordem é o ponto e vírgula. Porém, pessoal, o ponto e vírgula, agora isso aqui talvez pode ficar um pouco confuso, mas já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. O ponto e vírgula, ele não é necessário no JavaScript, tá? Eu indico no começo vocês utilizarem, para vocês entenderem que vocês estão fazendo linha por linha ali e aquilo é uma declaração, é um conjunto de instrução ou não. Por quê, pessoal? Então, por que tem a opção de usar se não usa? Isso é meio que um pouco mais novo, tá? Antigamente era obrigatório usar, assim como outras linguagens também é obrigatório, acaba sendo obrigatório utilizar o ponto e vírgula, mas o JavaScript hoje ele é opcional. Eu, pessoal, no meu dia a dia não utilizo. Eu deixo assim, por exemplo, e ele vai funcionar igual. Se eu salvar aqui, pessoal, ele vai voltar ali o semi-icon, porque eu liguei o nosso Prettier para deixar... Lembra lá que a gente instalou numa das nossas aulas uma extensão que era o Prettier? Então, se você vir aqui, ó, na engrenagemzinha, vir em Settings, clicar aqui nesse documentinho JSON, você vai ter aqui, ó, você pode escrever, na verdade, né? Provavelmente no seu não tem. Então, Prettier semi, e aí ele vai sempre colocar o ponto e vírgula, mesmo que você esqueça. Olha, eu tô sem o ponto e vírgula, eu salvei, ele colocou, tá? Eu sempre utilizo, pessoal, isso aqui como falso, porque daí quando eu salvo, olha só, vou colocar o ponto e vírgula, e quando eu salvar, ele vai tirar. Mas para você, talvez seja interessante manter ele por enquanto. E aí, pessoal, isso aqui é de gosto, tá? Vocês podem manter, podem não manter, façam como vocês preferirem. Eu só quero que vocês entendam que isso daqui é uma declaração, é uma ordem dada para o computador e que ela foi finalizada aqui. O que isso implica dizer, pessoal? Vou mudar aqui de novo só para eu continuar explicando para vocês. Que normalmente a gente escreve código assim, né, pessoal? Uma linha embaixo da outra. Olá, galera. Vamos colocar aqui algumas outras coisas. E agora acabou minha imaginação. Beleza, pessoal? Então, quando eu salvei, tem ponto e vírgula em todos eles. Olha, ele fez 6 ordens aqui, 5 ordens, né? O computador executou as minhas 5 ordens. Mas, pessoal, eu também poderia ter escrito isso tudo numa linha só, tá? Opa, eu vou só diminuir depois aqui, ó. Vou dar um zoom
um zoom out aqui, pra gente ver que isso aqui tá, ó, tá numa linha só, tá vendo, pessoal? Ele está numa linha só. E quando eu salvar, aqui, né, o nosso Premiere acabou colocando cada um em uma linha, mas ele funcionaria, tá, pessoal? Ele funcionaria mesmo que estivesse tudo numa linha. Mas a questão é que, para nós, quando a gente está escrevendo código, ficaria muito confuso a gente entender o que está sendo feito se a gente escrevesse tudo numa linha só. Então é por isso que a gente acaba aí dividindo as coisas por linha, para ficar mais organizado, mais fácil de ler e entender o que a gente está fazendo, beleza? Sobre o statement, é isso, pessoal. É que vocês precisam entender que a gente dá ordens para o computador, tá bom? E essas ordens podem ser de uma linha, pode ser mais, pessoal. Eu poderia fazer, por exemplo, escrever um mega texto aqui que vai quebrar a linha e ele continua sendo uma ordem, tá vendo? Ó, é só para vocês entenderem que mesmo assim ele não deixou de ser uma ordem e o ponto e vírgula talvez possa ajudar vocês a enxergar o que está sendo cada ordem, tá? Vamos falar sobre comentário agora, pessoal. Comentário, para quem aí já fez ou já está aí dando andamento no nosso curso de HTML e CSS, funciona basicamente da mesma forma, tá? Então a gente consegue comentar alguma linha e como isso daqui, por exemplo, que eu escrevi aqui em cima, por que não está aparecendo em lugar nenhum? Porque está comentado, pessoal. Então serve aí como informação. Eu poderia colocar aqui, ó, console.log statements. Então aqui seria a área dos consoles.log, por exemplo. Mas normalmente, pessoal, algumas pessoas acham que o código não se deve ser comentado, outras acham que deve ser. Eu acho que assim, para você que está aprendendo, para você que está estudando, é muito legal você ter essas ferramentas para você colocar ali coisas importantes, para você se lembrar quando você for revisar aquilo. Então, você pode comentar à vontade seu código, pessoal. No dia a dia, no nosso trabalho, é muito importante que você faça um código autodeclarativo, que você não precise explicar extra o que aquele código está fazendo. O seu próprio código, a própria nomenclatura que você vai usar para as coisas ali, tem que ser autodeclarativas, mas não se preocupe com isso por enquanto, só se preocupe em entender o que o comentário faz. E como que eu crio um comentário, pessoal? Com essas duas barrinhas. Tudo que eu colocar duas barrinhas na frente vai virar comentário e não vai aparecer aqui, tá? Se eu colocar só uma e salvar, ele vai dar erro, tá vendo? Ó? Invalid regular expression. Então ele falou aqui pra gente que tem uma expressão irregular. Inclusive ele até fala, ó, tá faltando uma barrinha. Então, para vocês entenderem que dá erro, né? Agora se eu colocar aqui, comentou e tá tudo certo. Ele rodou o nosso código, belezinha. Beleza? Uma outra função, pessoal, disso, e que é muito legal também, que a gente acaba usando muito, isso aqui a gente vai usar muito no nosso dia a dia, pessoal, é comentar algo que a gente quer debugar. E o que seria debugar se você não sabe, pessoal? Debugar é você tentar encontrar um erro que você está tendo no programa. Então você consegue, por exemplo, olha, eu acho que o erro está nessa linha aqui do console log hello world. E aí o nosso código está vindo aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. Vou escrever aqui um erro de propósito, ó. Console log, escrevi. E ele deu um erro. Aqui ele vai falar, ó, console log is not a function, né? Não é uma função, tudo mais. Não tem problema, pessoal, não se prendam ao erro por enquanto. Deu um erro. Aí eu começo assim, poxa, será que o erro tá aqui? Aí eu posso vir, ó, e comentar isso daqui, para ver se meu programa vai continuar rodando. Como que eu comento um bloco de coisas, né, pessoal? Nesse caso aqui é um bloco. Selecionei o que eu quero e eu apertando o botão Command barra, essa barrinha aqui, tá, pessoal? No seu teclado aí, Command barra, vamos lá, ó. Ou Ctrl barra, se você estiver utilizando o Windows, ele vai comentar tudo pra gente, ó. Comentou tudo pra gente, pessoal. Se eu salvar, salvei, olha, ainda deu erro, então eu vou descomentar. Mesma coisa, pessoal, Ctrl barra. O erro não é aqui. Ah, o erro pode ser nessa linha aqui, Ctrl barra. Salvei. Não, o erro continua dando, então o erro não é aqui. Então, Ctrl barra para descomentar. Vou comentar esse aqui. Comentei, salvei. Olha lá, nosso programa rodou, galera. Rodou, legal. Aí eu descobri que o erro está aqui. Então agora eu posso vir aqui e dar uma olhada com um olho um pouco mais crítico, né? E procurar onde está o erro. Ah, achei o erro. Aqui está o erro e agora se eu descomentar, meu programa vai rodar sem erro nenhum. Obviamente, pessoal, esse exemplo é muito simples, mas é só para vocês entenderem o que a gente pode fazer aí quando a gente estiver utilizando a ferramenta de comentário, tá? Eu posso comentar também, pessoal, blocos inteiros, várias coisas assim, como a gente fez aqui, na verdade, né? Mas eu não sei por que motivo ele não comentou com estrelinha,
que é o outro tipo de comentário que eu vou mostrar para vocês agora. A gente pode iniciar um bloco de comentário assim, pessoal. Colocando a nossa barra, colocando a nossa estrelinha, o asterisco, ó, e vocês podem ver que a partir do momento que eu fiz isso, ele comentou tudo que estava aqui embaixo. Porém, tá dando um errinho aqui, ó, porque ele está esperando que a gente finalize esse bloco. E como a gente finaliza, pessoal? Colocando aqui agora a estrelinha, ponto barra, beleza? E se eu pegar e colocar isso aqui agora de baixo aqui, ó, e imprimir, ele só vai imprimir esse aqui. Ele ignorou esses comentários, ignorou todos esses outros aqui e fez pra gente aí no console, imprimiu só. E ele imprimiu no console somente essa última instrução que não está comentada. Beleza, pessoal? Pessoal, mais uma aula que a gente finaliza. Espero que vocês tenham entendido o statement, tenham entendido aí como que funciona o comentário e o porquê que a gente utiliza ele, para que a gente pode utilizar ele. Na próxima aula a gente começa a tratar sobre variáveis e aí o mundo do JavaScript começa a se abrir para vocês, pessoal. Galera, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, é o de sempre, né? Deixa seu like aí embaixo, comenta essa aula, foi top demais. Se inscreve no canal se você não é inscrito, pessoal. Isso aí ajuda a gente a crescer, me dá muito mais motivo para vir aqui trazer novas aulas para vocês. E até a próxima, meus beginners.